A garçonete foi demitida por roubo em um cruzeiro de luxo e o milionário viu o seu colar. O mesmo que ele deu à sua filha antes de desaparecer há 20 anos. O salão principal do cruzeiro brilhava sob os lustres imponentes, refletindo o luxo e a sofisticação dos convidados. Risos e murmúrios preenchiam o ambiente, enquanto os passageiros, em trajes impecáveis, aproveitavam o coquetel oferecido na noite de gala. Para Priscila, aquela era apenas mais uma noite de trabalho exaustivo. Carregando uma bandeja de taças de champanhe, ela percorria o salão com a postura discreta que sempre manteve. Os sorrisos forçados e o esforço para parecer invisível já faziam parte da rotina. Mas, de repente, tudo mudou. "Essa aqui", exclamou uma mulher de vestido dourado, apontando para Priscila com a voz carregada de indignação. "Foi ela quem pegou meu bracelete." O salão inteiro parou. Priscila, congelada, virou-se lentamente, sentindo os olhares queimarem em sua direção. "Desculpe, senhora, mas isso não é verdade", respondeu Priscila com a voz trêmula. "Não minta. Eu vi você perto da minha mesa. Só pode ter sido você", insistiu a mulher, agora atraindo a atenção de um segurança que se aproximava. O constrangimento se espalhava como um incêndio. Um grupo de passageiros começou a murmurar, e as expressões de curiosidade logo se transformaram em julgamento. Priscila tentou se defender, mas cada palavra parecia afundá-la ainda mais. "Eu não peguei nada, por favor. Verifiquem as câmeras ou façam uma busca", implorou desesperada. "Isso não será necessário", respondeu friamente a mulher, cruzando os braços. "Alguém como você nunca deveria estar aqui." Priscila sentiu o rosto arder de vergonha. Ela sabia que a discriminação ia além da acusação de roubo. Os olhares altivos dos passageiros a faziam se sentir inferior, como se sua simples presença naquele ambiente fosse um erro. O segurança, visivelmente desconfortável, pediu que Priscila o acompanhasse. Ela tentou argumentar, mas tudo parecia inútil, enquanto era escoltada para fora do salão. Lágrimas escorriam por seu rosto, a humilhação pulsando em cada célula do seu corpo. Porém, não foi só ela que ficou paralisada naquela cena. Alexandre Vieira, sentado em uma das mesas centrais, observava tudo com atenção. Um homem de meia-idade, de terno impecável e ar reservado, Alexandre era conhecido por sua fortuna e discrição. Ele raramente se envolvia em questões que não lhe diziam respeito. Contudo, algo naquela cena o incomodou profundamente. Não foi a acusação injusta que o prendeu, mas o brilho de algo pendurado no pescoço de Priscila, um colar, um pingente em forma de estrela, cravejado de diamantes. Era impossível não reconhecê-lo. Aquele colar tinha pertencido à sua filha, Marina, que desaparecera misteriosamente 2 décadas atrás. Alexandre sentiu o coração disparar. O ar ao seu redor parecia mais pesado, e sua mente foi inundada por memórias de um passado que ele passou anos tentando enterrar, sem pensar 2 vezes. Alexandre se levantou e seguiu Priscila. Ela estava sendo levada para uma sala reservada do cruzeiro, onde aguardaria por um supervisor para esclarecimentos. O coração de Alexandre pulsava forte. Seria possível. Ao chegar à porta da sala, ele parou. Priscila estava sentada em uma cadeira, com as mãos cruzadas no colo e o olhar perdido no chão. Seu semblante, marcado pelo constrangimento e pela injustiça, era quase insuportável de se observar. "Com licença", disse Alexandre, entrando na sala antes mesmo de ser autorizado. O segurança olhou para ele com surpresa. "Senhor Vieira, podemos ajudá-lo? Gostaria de falar com ela. A acusação contra essa jovem não faz sentido. E eu preciso esclarecer algo." Priscila ergueu os olhos, surpresa. Quem era aquele homem? E por que ele parecia tão determinado a falar com ela? Alexandre se sentou diante dela e, com uma voz firme mas calma, perguntou: "Esse colar, onde você conseguiu?" Priscila franziu a testa, confusa. "Meu colar foi um presente da minha mãe." "Por quê?" Alexandre respirou fundo. "Sua mãe, ela ainda está viva." Priscila sentiu uma pontada no peito ao ouvir a pergunta. "Não, ela faleceu há 2 anos. Mas o que isso tem a ver com a acusação contra mim?" Alexandre ignorou a pergunta e continuou. "Sua mãe mencionou algo sobre a origem desse colar. Algo sobre como ela conseguiu." Ela balançou a cabeça.
tentando encontrar sentido naquelas perguntas. Ela só disse que era algo muito importante e que eu nunca deveria perdê-lo. Foi uma das poucas coisas que ela me deu antes de morrer. O silêncio se instalou na sala. Alexandre fitou o colar por alguns instantes. Perdido em seus pensamentos, ele precisava saber mais. Eu acredito que esse colar pertenceu à minha filha. Revelou, finalmente, com a voz baixa, mas carregada de emoção. Priscila ficou ainda mais confusa. Sua filha, eu não entendo. Antes que pudessem continuar, o supervisor entrou na sala, interrompendo a conversa. Senhor Vieira, o que está acontecendo aqui? A jovem precisa ser escoltada para fora do navio. Ela não vai a lugar nenhum, respondeu Alexandre firme. Até que isso seja esclarecido, ninguém encosta nela. O supervisor hesitou, mas o peso do nome Alexandre Vieira era inegável. Com um aceno relutante, ele saiu da sala, deixando Alexandre e Priscila a sós novamente. Escute, disse Alexandre, suavizando o tom. Eu só preciso de respostas. Esse colar, ele pode mudar tudo. Priscila, ainda assustada, não sabia se podia confiar nele. Mas algo na sinceridade do olhar de Alexandre a impediu de recusar. Enquanto Priscila encarava Alexandre, ainda confusa com tudo o que estava acontecendo, o silêncio na sala parecia pesar toneladas. Ela não sabia se estava sendo salva ou interrogada, mas o olhar daquele homem, intenso e fixo no colar que carregava, não deixava dúvidas de que algo importante estava por trás de suas perguntas. Você está dizendo que esse colar era da sua filha? Ela perguntou, ainda hesitante, tentando processar o que acabara de ouvir. Alexandre não respondeu de imediato. Ele desviou o olhar, como se tivesse sido transportado para um outro tempo, um outro lugar, em sua mente. Flashes de Marina, ainda criança. Corriam diante dele, a imagem dela rindo, segurando o colar com seus pequenos dedos. Era tão viva que Alexandre sentiu o coração apertar. Ele não falava de Marina há anos. Era um assunto que evitava a qualquer custo, mesmo com os amigos mais próximos. Perder a filha tinha sido uma ferida que nunca cicatrizou. E agora, ali, diante dele, aquele colar ameaçava reabrir tudo o que ele tentou enterrar no passado. Minha filha desapareceu há 20 anos, começou Alexandre, sua voz baixa, carregada de emoção. Marina tinha apenas 6 anos, uma criança cheia de vida, curiosa, e então, em um dia comum, ela simplesmente sumiu. Priscila ficou em silêncio. Absorvendo cada palavra, era difícil imaginar o que ele devia ter passado, mas ao mesmo tempo, ela não conseguia entender como aquilo se conectava a ela. Por meses, fiz tudo o que estava ao meu alcance para encontrá-la. Contratei detetives, mobilizei a polícia, procurei em cada canto desse país. Ele fez uma pausa, respirando fundo, como se tentasse manter o controle, mas ninguém sabia de nada. Nenhuma pista, nenhuma explicação. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Priscila percebeu que Alexandre lutava contra as emoções enquanto contava a história. Mesmo sendo um estranho, ela podia sentir a dor em cada palavra que ele dizia. E esse colar? Perguntou Priscila, com uma curiosidade cautelosa. Eu o dei a ela no aniversário de 5 anos, respondeu Alexandre, com um leve sorriso nostálgico. Marina adorava estrelas. Dizia que elas eram guias no céu, que mostravam o caminho de volta para casa. Eu mandei fazer o pingente sob medida, como uma promessa de que, onde quer que ela estivesse, sempre encontraria o caminho de volta. Priscila tocou o colar instintivamente, como se aquelas palavras o tornassem ainda mais especial. Algo dentro dela começou a despertar. Uma mistura de dúvida e emoção que ela não sabia nomear. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Alexandre continuou. E agora ele está com você. Preciso saber como chegou até você, Priscila. Porque, se o que estou pensando for verdade, talvez minha filha não esteja tão longe quanto eu imaginava. Priscila sentiu o peso daquelas palavras. E pela primeira vez, começou a questionar a origem do colar. Durante toda a sua vida, Dona Célia, sua mãe adotiva, havia dito que o pingente era uma herança de grande valor, mas nunca explicou em detalhes como o conseguiu. Agora, ouvindo Alexandre, ela começou a perceber que talvez houvesse algo muito maior por trás daquilo. Eu não sei o que dizer,
Ela respondeu, hesitante. Minha mãe sempre disse que eu deveria cuidar desse colar, que ele era importante, mas eu nunca perguntei de onde veio. Só aceitei que era meu. Alexandre a estudava com atenção. Cada palavra dela parecia alimentar uma chama de esperança dentro dele. Ele sabia que ainda era cedo para tirar conclusões. Mas a coincidência era grande demais para ignorar. Você disse que sua mãe faleceu há 2 anos. Ela chegou a mencionar algo sobre onde encontrou você ou o colar. Algum detalhe? Priscila balançou a cabeça. Tudo o que sei é que ela me encontrou ainda bebê em uma vila costeira, no Rio de Janeiro. Ela disse que me adotou porque eu estava sozinha e precisava de uma família. Alexandre franziu a testa. Rio de Janeiro. Essa informação parecia uma nova peça do quebra-cabeça, mas ele precisava de mais. Você sabe o nome dessa vila? Não tenho certeza. Era algo pequeno, esquecido no mapa, mas talvez ainda exista algum documento que ela guardou. Eu nunca procurei, mas posso tentar lembrar. O ar na sala parecia vibrar com atenção. Alexandre queria avançar, fazer mais perguntas, mas algo o impediu. Ele percebeu que Priscila estava visivelmente sobrecarregada. Afinal, para ela, aquele era apenas um dia de trabalho, e agora tudo havia virado de cabeça para baixo. Tudo bem, disse ele finalmente. Eu sei que isso é muito para processar, mas eu preciso que você confie em mim, Priscila. Esse colar e tudo o que você acabou de me contar podem ser a chave para descobrir o que aconteceu com minha filha. Priscila hesitou. Por mais que ainda não entendesse a situação por completo, havia algo em Alexandre que a fazia querer acreditar nele. Eu não sei onde isso vai dar, disse ela finalmente. Mas, se isso pode ajudar você a encontrar respostas, eu vou tentar ajudar. Alexandre assentiu, sentindo um lampejo de esperança que não experimentava há anos. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no caminho certo. Priscila deixou a sala com passos hesitantes, acompanhada pelo olhar atento de Alexandre, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Ela caminhava como se carregasse um peso invisível, a acusação injusta, a história do colar. E agora aquela conexão inesperada com um estranho milionário. Tudo parecia surreal demais para ser verdade. Do lado de fora, o corredor estava vazio, exceto por um segurança que parecia estar esperando para garantir que Priscila fosse escoltada até sua cabine e deixasse o navio no próximo porto. Ela olhou para Alexandre, ainda incerta se deveria confiar nele, mas algo na sinceridade de sua voz durante a conversa fazia com que ela relutasse em cortar os laços ali. Você não precisa ir, disse Alexandre, percebendo o olhar perdido dela. Eu posso garantir que você fique a bordo até esclarecermos tudo isso. Afinal, eu acredito em sua inocência, Priscila. Ela parou de caminhar e virou-se para ele. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Porque isso não é só sobre você. Ele respondeu, com um tom firme, mas sem perder a suavidade. Se há uma chance, mesmo que mínima, de você estar ligada ao desaparecimento da minha filha, então eu preciso descobrir, e isso significa te dar o benefício da dúvida, pelo menos por enquanto. Priscila respirou fundo. Parte dela queria aceitar a oferta de Alexandre, mas outra parte estava tomada pelo cansaço e pela vergonha de tudo o que havia passado. E se não houver nenhuma conexão, se no final de tudo isso você descobrir que eu não sou quem você está procurando, Alexandre não hesitou. Então, pelo menos, você terá a oportunidade de limpar seu nome. E eu terei feito o possível para seguir uma pista, por mais improvável que pareça. O silêncio pairou entre eles por alguns segundos. Finalmente, Priscila cedeu. Ela sabia que, sozinha, seria impossível provar sua inocência. Talvez confiar em Alexandre fosse sua única opção. Tudo bem, ela disse hesitante. Mas eu tenho algumas condições. Alexandre arqueou uma sobrancelha, surpreso, mas também intrigado pela determinação dela. Quais são? Primeiro, eu quero uma chance de recuperar meu emprego. Não posso ser simplesmente jogada fora como se fosse culpada. Segundo, eu quero que, se no meio disso tudo você descobrir que eu não tenho nada a ver com sua filha, você me ajude a encontrar quem armou contra mim. Eu não vou deixar isso passar. Ele assentiu, admirando a coragem dela. Fechado,
E em troca, eu só peço que você me ajude a encontrar qualquer informação que possa levar à verdade. Tudo o que você souber sobre o colar, sua mãe adotiva ou o lugar onde você foi encontrada é um acordo justo. Priscila concordou com um leve aceno. Apesar da desconfiança inicial, sentiu que Alexandre realmente estava disposto a cumprir sua parte. Agora precisamos agir rápido, ele continuou. Vou conversar com o supervisor e garantir que você fique a bordo até esclarecermos a situação. Enquanto isso, quero que pense em tudo o que sua mãe possa ter mencionado sobre o passado. Qualquer detalhe, por menor que pareça, pode fazer a diferença. Priscila sabia que seria difícil. Dona Célia sempre foi discreta sobre o passado, talvez até propositalmente. Mas, ao mesmo tempo, a presença constante daquele colar em sua vida agora parecia ganhar um significado muito maior do que ela imaginava. Enquanto Alexandre seguia para conversar com o supervisor, Priscila foi conduzida de volta à sua cabine pelo segurança. Lá, sozinha, ela finalmente teve um momento para se recompor. Sentada na pequena cama, ela segurou o pingente entre os dedos, olhando para ele com uma mistura de curiosidade e medo. "Quem é você?" sussurrou para si mesma, como se o colar pudesse responder. Na sala do supervisor, Alexandre usava seu tom mais autoritário. Como proprietário de uma das maiores redes de resorts do país, ele sabia como se impor quando necessário. "Senhor Vieira, as acusações contra a jovem parecem bastante sólidas", começou o supervisor, com um tom nervoso. "Não queremos que isso prejudique a reputação do cruzeiro. E se eu disser que vocês estão cometendo um grande erro?" Alexandre rebateu. "Vocês estão baseando toda essa acusação em um testemunho frágil e sem qualquer evidência concreta. Isso sim vai prejudicar a reputação de vocês." O supervisor engoliu em seco, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Alexandre continuou. "Quero que Priscila permaneça a bordo até que eu conduza minha própria investigação. Tenho certeza de que no final vocês vão perceber que acusaram a pessoa errada." Após alguns minutos de negociação acirrada, o supervisor cedeu. "Muito bem, mas espero que o senhor entenda que isso não significa que estamos retirando as acusações. Apenas estamos atendendo ao seu pedido. Por enquanto." Alexandre não se deu ao trabalho de responder. Para ele, garantir que Priscila continuasse no cruzeiro era o primeiro passo para resolver o quebra-cabeça. Horas depois, Alexandre bateu à porta da cabine de Priscila. Ela abriu, surpresa ao vê-lo. "Consegui o que queria", ele disse, entrando sem esperar convite. "Você pode ficar, mas temos muito trabalho a fazer se quisermos limpar seu nome e descobrir a verdade." Priscila suspirou. Aliviada, era um pequeno passo, mas pelo menos não seria jogada fora sem ter a chance de lutar. "Por onde começamos?" ela perguntou, agora mais determinada do que nunca. "Pelo começo", respondeu Alexandre, com um olhar firme. "Sua mãe adotiva, a vila onde você foi encontrada e tudo o que ela possa ter deixado para trás. Vamos montar esse quebra-cabeça, peça por peça." Na pequena cabine, Alexandre e Priscila começaram a traçar um plano. O ambiente era simples, com um leve cheiro de maresia que entrava pela janela entreaberta, mas o clima estava carregado de tensão e expectativa. Priscila ainda sentia uma ponta de desconfiança em relação a Alexandre. Mas algo dentro dela começava a querer acreditar que ele estava sendo sincero. "Eu não sei se vamos encontrar algo", disse Priscila, passando os dedos nervosamente pelo colar. "Minha mãe não costumava falar muito sobre o passado. Ela sempre dizia que o importante era seguir em frente. Mas ela lhe deu esse colar por um motivo." "Priscila", insistiu Alexandre, "ninguém entrega algo assim, com tanto valor sentimental e financeiro, sem uma razão. Sua mãe sabia que ele era importante, mesmo que não tenha explicado o porquê." Priscila suspirou, ainda lutando com os próprios pensamentos. Era estranho como algo tão pequeno, que sempre esteve com ela, de repente parecia carregar o peso de um passado que ela mal entendia. "Eu só queria poder perguntar para ela", disse, sua voz embargando levemente. "Mas tudo o que tenho são lembranças, e mesmo essas parecem cada vez mais distantes." Alexandre observava a jovem com empatia.
Ele entendia o que era sentir que o passado estava fora de alcance. Por mais que tivesse recursos e influência, jamais conseguiu trazer Marina de volta, nem preencher o vazio que ela deixou. Agora, diante de Priscila, sentia um lampejo de esperança que não ousava admitir. Você disse que ela o encontrou em uma vila no Rio de Janeiro, lembrou Alexandre, mudando de assunto. Você se lembra de algo mais sobre esse lugar? Algum detalhe? Era um lugar pequeno, com casinhas de madeira e ruas de terra. Minha mãe me dizia que éramos vizinhas de pescadores. Eu lembro que ela falava que tinha se mudado para lá por necessidade. Não porque queria, mas nunca contou de onde veio antes disso. Alexandre ficou pensativo. A descrição da vila não ajudava muito, mas ele sabia que, com as conexões certas, poderia restringir as possibilidades. Ele precisava encontrar aquela vila, entender como Dona Célia chegou até Priscila e, mais importante, como o colar foi parar em suas mãos mais tarde naquela noite. Enquanto Priscila descansava, Alexandre voltou para sua cabine e pegou uma foto antiga de Marina. Era uma imagem já desbotada pelo tempo, mas ainda carregava as marcas do sorriso de sua filha. Marina usava o colar na foto, segurando-o entre os dedos como se fosse seu maior tesouro. Ele se perguntou se Priscila tinha alguma memória residual de quem realmente era. Mesmo que ela tivesse sido encontrada bebê, algo em seu subconsciente poderia ter guardado fragmentos. Alexandre sabia que seria um processo longo, mas estava disposto a ir até o fim. No dia seguinte, o clima no cruzeiro parecia ter mudado. O burburinho sobre a acusação de Priscila ainda pairava entre os passageiros. Mas Alexandre já havia garantido que ninguém tocasse no assunto enquanto ela estivesse presente. Era o mínimo que ele podia fazer por agora. Priscila, por outro lado, ainda sentia os olhares de julgamento. Cada vez que passava por um passageiro, notava cochichos ou sorrisos de desdém. Mas ela tinha algo maior para se preocupar: desvendar o mistério que agora girava em torno de sua vida. Preciso que me mostre o colar de novo, pediu Alexandre, enquanto tomavam café em uma área mais reservada do navio. Ela retirou o pingente e o colocou sobre a mesa. Alexandre o segurou delicadamente, analisando cada detalhe. Era exatamente como ele se lembrava. Uma estrela perfeita, com pequenos diamantes incrustados em cada ponta e um centro reluzente. Ele girou o pingente e viu uma gravação na parte de trás. Marina, ele sussurrou, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ler o nome gravado. Marina, Priscila perguntou, inclinando-se para ver melhor. É o nome da minha filha, respondeu Alexandre, ainda olhando para o colar. Eu mandei gravar quando o fiz. Era para ser algo único, algo que ninguém mais no mundo tivesse. Priscila ficou em silêncio. Por mais que ainda fosse cética, não conseguia ignorar a coincidência. O pingente era de fato especial. E se Alexandre estivesse certo, isso significava que ele realmente pertencia a Marina. E se você estiver enganado? Ela perguntou finalmente. E se for só uma coincidência? Não é coincidência, Priscila. Há muitas coisas no mundo que podem ser explicadas como acaso, mas isso não é uma delas. Esse colar só podia estar com uma pessoa. Minha filha. Mas como ele chegou até mim? Como minha mãe conseguiu isso? É o que precisamos descobrir, respondeu Alexandre, firme. E vamos descobrir. Eu já fiz algumas ligações. Vou enviar pessoas para procurar em vilas costeiras no Rio de Janeiro. Se sua mãe morou lá, alguém deve se lembrar dela ou de você. Priscila assentiu. Mas a dúvida ainda pairava em sua mente. Alexandre parecia tão certo de tudo, mas ela não podia simplesmente aceitar tudo sem questionar. Enquanto isso, continuou ele, quero que você comece a pensar em outras memórias que possam ajudar. Qualquer coisa que sua mãe tenha dito, por menor que pareça, pode ser uma pista. Ela suspirou, concordando. Tudo bem, vou tentar. Alexandre se recostou na cadeira, segurando o colar novamente. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, mas também sabia que não podia desistir. Pela primeira vez em 20 anos, ele tinha algo que podia chamar de esperança. Na manhã seguinte, o sol refletia nas águas do oceano, criando uma paisagem serena que contrastava com os pensamentos turbulentos de Priscila. Enquanto se preparava para mais um dia de incertezas, sua mente revisava fragmentos de memórias da infância, os conselhos amorosos de Dona Célia, suas histórias sobre dias difíceis na vila e, claro,
o momento em que ela lhe entregou o colar, dizendo: "Isso é tudo o que posso te deixar, minha filha." Alexandre, por outro lado, estava na sala de leitura do cruzeiro, analisando uma cópia digital da foto de Marina com o colar. Ele já havia enviado a imagem para seus contatos investigarem vilas costeiras no Rio de Janeiro. Mas, enquanto esperava respostas, sabia que precisava entender mais sobre a história de Priscila. Pouco depois, Alexandre encontrou Priscila no deck principal. Ela estava encostada na grade, olhando para o horizonte. "Eu preciso ouvir tudo o que você lembra sobre sua mãe adotiva", disse ele. Aproximando-se, Priscila suspirou. Já era difícil processar a ideia de que sua vida poderia estar conectada a algo muito maior do que ela imaginava. E agora, precisava revisitar memórias que ela havia guardado em uma caixinha há anos. "Minha mãe, Dona Célia, sempre foi uma mulher forte", começou Priscila. "Ela era costureira, fazia roupas para as pessoas da vila e, de vez em quando, aceitava trabalhos em cidades maiores. Mas por mais que trabalhasse duro, nunca tivemos muito. Ainda assim, ela sempre deu um jeito de cuidar de mim." Alexandre ouvia com atenção. "Ela contou alguma vez por que foi morar naquela vila?" "Poucas vezes. Sempre dizia que precisava recomeçar, que ali era um lugar onde ninguém fazia perguntas. Mas, quando eu perguntava sobre o que ela queria esquecer, ela mudava de assunto." Priscila parou por um momento, tentando reunir mais lembranças. Ela também falava sobre ter me encontrado. Dizia que foi coisa do destino, que estava passeando pela praia e ouviu um choro vindo de um lugar afastado. Quando foi ver, lá estava eu, enrolada em uma mantinha. "Ela não disse nada sobre como você chegou lá. Nada sobre a mantinha, por exemplo?" Alexandre perguntou, interessado em cada detalhe. "Não muito. Eu perguntei sobre a manta quando era mais nova, mas ela disse que já estava velha e acabou jogando fora. E é isso. Nunca questionei mais porque, para mim, era o suficiente saber que ela me amava e me protegeu." Alexandre assentiu, entendendo o carinho que Priscila tinha por sua mãe adotiva. "Você acha que ela escondia algo de você, não para te machucar, mas talvez para te proteger?" Priscila olhou para ele, surpresa pela pergunta. Nunca havia considerado essa possibilidade. "Talvez", disse ela, pensativa. "Ela sempre foi muito reservada. Talvez tivesse medo de que eu quisesse buscar algo no meu passado e acabasse me magoando." "E o colar?", insistiu Alexandre. "Ela nunca explicou por que era tão importante. Só dizia que eu deveria cuidar dele como se minha vida dependesse disso. Eu achei que fosse exagero. Mas agora... não sei." Alexandre respirou fundo. Havia algo nessa história que ainda não fazia sentido. Se Priscila era realmente Marina, como ela foi parar naquela vila? Quem poderia ter a levado para tão longe sem deixar rastros? Mais tarde, Priscila voltou para sua cabine, deixando Alexandre sozinho para refletir. Ele ligou para um de seus contatos no Brasil, um investigador particular que já havia ajudado em outros casos complicados. "Preciso que você procure registros de adoções ou relatos sobre bebês encontrados em vilas costeiras do Rio de Janeiro há cerca de 20 anos, explicou Alexandre. "Qualquer coisa que mencione uma mulher chamada Célia ou descreva circunstâncias semelhantes. Vai ser complicado, mas vou fazer o possível." "Senhor Vieira", respondeu o investigador. Alexandre desligou a ligação com uma mistura de esperança e frustração. Ele sabia que estava no caminho certo, mas o tempo parecia se arrastar. Cada nova informação só levantava mais perguntas do que respostas. Na manhã seguinte, Priscila decidiu vasculhar sua mala em busca de algo que pudesse ajudar. Entre as poucas coisas que carregava consigo, encontrou uma pequena caixa de madeira. Dentro dela estavam as poucas lembranças que guardava de Dona Célia: um lenço bordado, um broche antigo e uma carta amarelada pelo tempo. Ela abriu a carta com cuidado. A caligrafia era inconfundível. Eram as palavras de sua mãe. "Minha querida Priscila, se um dia você encontrar alguém que fizer perguntas sobre o colar ou o lugar onde te encontrei, ouça com atenção. Eu sei que o passado tem seus segredos, mas acredito que você merece saber a verdade, mesmo que eu não esteja mais aqui para contar." Priscila sentiu o coração disparar. Por que sua mãe teria escrito algo assim? O que ela sabia sobre o colar ou sobre o lugar onde a encontrou? Sem perder tempo,
Ela correu até Alexandre e mostrou a carta. Ele leu em silêncio, seu rosto ficando mais sério a cada linha. Ela sabia, disse Alexandre, finalmente. Sua mãe sabia que esse colar tinha algo especial. E mais, ela sabia que um dia alguém poderia vir atrás disso. Mas por quê? O que isso significa? Perguntou Priscila, a ansiedade transbordando em sua voz. Significa que estamos mais perto do que imaginávamos, respondeu Alexandre, com um brilho de determinação nos olhos. Priscila sentia o peso do momento enquanto Alexandre segurava a carta de Dona Célia. Aquela pequena mensagem parecia abrir uma porta para o desconhecido, mas também trazia novas perguntas que ecoavam em sua mente. Quem poderia ter dado o colar à sua mãe? E por que ela parecia antecipar que alguém buscaria respostas? Isso muda tudo, murmurou Alexandre, ainda fixando o papel com um olhar sério. Se sua mãe sabia que o colar carregava um significado, significa que ela pode ter sido uma testemunha de algo muito maior do que imaginávamos. Mas minha mãe era só uma costureira em uma vila pequena. Por que ela estaria envolvida em algo assim? Questionou Priscila, tentando entender as peças do quebra-cabeça. Às vezes, as pessoas certas acabam no lugar errado, ou vice-versa. O que importa é que ela decidiu proteger você. Agora, precisamos honrar isso encontrando a verdade. Enquanto Alexandre se concentrava em desvendar os segredos do colar, outros movimentos aconteciam nos bastidores. Silvia, sua irmã, estava atenta a cada passo dele, desde que soube que Alexandre tinha começado a investigar novamente o desaparecimento de Marina. Sentiu que precisava agir. Havia muito em jogo para ela, em sua cabine luxuosa. Silvia olhava pela janela, seu rosto impecável refletindo a luz do sol. Alexandre está mexendo em coisas que deveriam ter ficado no passado, disse ela ao telefone com um tom de irritação. Não se preocupe, respondeu a voz masculina do outro lado da linha. Ele pode ser persistente, mas sabemos como distrair pessoas como ele. Além disso, você tem uma vantagem. Ele confia em você. Silvia sorriu, mas o sorriso era frio. Sim, ele confia. E é isso que faz dele tão fácil de manipular. No cruzeiro, Priscila continuava sendo alvo de olhares desconfiados. Mesmo com Alexandre ao seu lado, os cochichos e risadinhas disfarçadas ainda a seguiam. Pior ainda, alguns funcionários agora evitavam interagir com ela, temendo serem associados a alguém envolvida em uma acusação tão séria. Isso é insuportável, desabafou Priscila enquanto caminhava ao lado de Alexandre pelo deck superior. As pessoas me olham como se eu fosse uma criminosa. Deixe que olhem, respondeu Alexandre sem hesitar. Eles não sabem a verdade, e quando souberem, serão os primeiros a mudar de ideia, por enquanto. Concentre-se no que importa, limpar seu nome e descobrir sua verdadeira história. Priscila assentiu, mas o peso da humilhação ainda a acompanhava. Naquela tarde, enquanto Alexandre revisava documentos antigos que havia trazido consigo, recebeu uma ligação de seu investigador no Brasil. Senhor Vieira, conseguimos identificar 2 vilas costeiras que correspondem à descrição que a jovem deu. Uma delas é bem pequena, quase isolada, chamada Vila das Gaivotas. Parece um lugar promissor para começarmos a busca. Alexandre fez anotações rápidas enquanto ouvia. Excelente trabalho. Quero que envie uma equipe para lá imediatamente. Procurem registros, falem com os moradores mais antigos, descubram tudo o que puderem sobre uma mulher chamada Célia e uma criança que ela teria encontrado. Entendido. Avisaremos assim que tivermos novidades. Alexandre desligou, sentindo um misto de alívio e ansiedade. Ele sabia que estava se aproximando da verdade, mas também sabia que mexer nesse passado poderia trazer à tona segredos que nem todos estavam prontos para enfrentar. Enquanto isso, Priscila estava sozinha na área de funcionários do cruzeiro, reorganizando seus pertences na cabine que Alexandre havia conseguido para ela. No entanto, sua concentração foi interrompida por uma colega de trabalho que entrou abruptamente. Priscila, você precisa tomar cuidado, disse a mulher, olhando nervosamente para os lados. O que você quer dizer? Perguntou Priscila, franzindo a testa. Eu ouvi conversas, coisas sobre você. Parece que há pessoas neste navio que não querem que você descubra a verdade sobre o que está acontecendo. Pessoas. Que tipo de pessoas?
insistiu Priscila, sentindo um calafrio subir pela espinha. Eu não sei exatamente, mas ouvi que essa história de roubo foi apenas o começo. Eles querem usar isso para te intimidar, talvez até te tirar do caminho só. Tome cuidado. Priscila tentou processar a informação. Era difícil acreditar, mas fazia sentido. A acusação de roubo parecia ter sido planejada para colocá-la como culpada. E agora, com tudo o que estava acontecendo, ela começava a perceber que podia haver algo muito maior em jogo. Naquela noite, Alexandre e Priscila se encontraram no restaurante do cruzeiro. Ele parecia animado com as novidades sobre a Vila das Gaivotas, mas notou imediatamente a expressão preocupada de Priscila. O que houve? Perguntou ele. Uma colega me alertou sobre algo, respondeu ela hesitante. Disse que há pessoas aqui que não querem que eu continue investigando, que a acusação de roubo foi só o começo. Alexandre inclinou-se na cadeira, o Sina, seu olhar ficando mais sério. Isso confirma o que eu já suspeitava. O desaparecimento de Marina não foi um acidente isolado. Há pessoas que têm interesse em manter isso enterrado. E se estivermos nos metendo em algo perigoso? Perguntou Priscila, sua voz quase um sussurro. Perigoso ou não, a verdade precisa vir à tona. Respondeu Alexandre com firmeza. Eu já passei anos demais aceitando o silêncio. Não vou parar agora. Priscila ficou em silêncio por um momento, absorvendo a determinação dele. Por mais assustador que fosse, ela sabia que não estava mais sozinha nessa busca. Se vamos continuar, precisamos ser cuidadosos, disse ela finalmente. E seremos, garantiu Alexandre. Mas não vamos desistir. Na escuridão da noite, enquanto o cruzeiro navegava silenciosamente pelas águas, Silvia recebia outra ligação. Eles estão avançando rápido demais, ela disse, apertando o telefone contra o ouvido. Então talvez seja a hora de desacelerá-los, sugeriu a voz do outro lado. Silvia sorriu friamente. Não se preocupe, eu sei exatamente como fazer isso. O dia amanheceu calmo no cruzeiro, mas para Priscila e Alexandre, a sensação de urgência era constante. Cada conversa, cada olhar desconfiado que Priscila recebia, parecia um lembrete de que havia mais pessoas envolvidas naquela trama do que eles poderiam imaginar. Enquanto tomavam café em uma área mais reservada, Alexandre recebeu uma ligação de seu investigador no Brasil. Ele atendeu imediatamente, com Priscila observando ansiosa. Senhor Vieira, temos algumas novidades sobre a Vila das Gaivotas, começou o investigador. Fizemos contato com alguns moradores mais antigos, e 2 deles se lembram de uma mulher chamada Célia. Eles disseram que ela era reservada e vivia sozinha com uma criança pequena, mas que chegou de repente à vila e evitava falar sobre o passado. Isso confirma o que Priscila me contou, disse Alexandre, enquanto fazia anotações rápidas. E o que mais descobriram? O detalhe mais interessante veio de uma senhora chamada Dona Alzira. Ela mencionou que, quando Célia chegou à vila, trazia uma mala pequena e um colar muito chamativo. Segundo ela, o colar parecia não combinar com o resto das coisas que Célia possuía. Alexandre e Priscila trocaram olhares significativos. O colar mais uma vez era a peça central da história. Vamos precisar de mais detalhes. Continuem investigando e me mantenham informado, concluiu Alexandre, antes de encerrar a chamada. Priscila estava perdida em pensamentos enquanto Alexandre guardava o celular. Ela ainda se lembrava das histórias que Dona Célia contava sobre a vida na vila, mas nunca havia considerado que sua mãe adotiva escondia segredos. Para ela, Célia era apenas uma mulher amorosa que fez o melhor que pôde em circunstâncias difíceis. Você está bem? Perguntou Alexandre, interrompendo seus pensamentos. Estou tentando entender por que minha mãe nunca me contou nada disso. Se ela sabia que o colar era especial, por que manteve esse segredo? Será que estava com medo de algo? Talvez, respondeu Alexandre. Ou talvez ela quisesse proteger você. O que importa agora é descobrir o que mais a vila pode nos contar. Você acha que encontraremos algo lá, mesmo depois de tantos anos? Se há uma coisa que aprendi em todos esses anos, é que o passado nunca desaparece completamente. Sempre há rastros, mesmo que estejam bem escondidos. Enquanto Alexandre e Priscila discutiam o próximo passo, Silvia estava em sua cabine, planejando seu próximo movimento. Ela sabia que Alexandre estava cada vez mais perto de desenterrar verdades que poderiam arruinar tudo o que ela construiu
Não podia permitir que isso acontecesse. Ele está obcecado com essa investigação, disse Sylvia a seu contato pelo telefone. Se continuar assim, ele vai acabar descobrindo coisas que não deveria. Você precisa desacelerá-lo, respondeu a voz masculina. Use o que for necessário, mas garanta que ele não avance mais. Sylvia sorriu friamente. Não se preocupe. Alexandre é previsível. Sei exatamente onde atacar. Naquela tarde, Priscila estava organizando suas ideias quando uma de suas colegas, a mesma que havia alertado sobre possíveis perigos, entrou apressada na cabine. Priscila, você precisa ver isso, disse, entregando um envelope pardo em suas mãos. O que é isso? Perguntou Priscila intrigada. Alguém deixou isso no meu armário, mas acho que era para você. Não tem remetente. Só seu nome. Priscila abriu o envelope com cuidado e encontrou várias fotos impressas. Em todas elas, havia imagens dela trabalhando no cruzeiro, algumas tiradas de ângulos que sugeriam que estava sendo observada de perto. O que significa isso? Ela perguntou, sentindo o estômago revirar. Não sei, mas parece que alguém está te vigiando. Acho que você está mais envolvida nisso do que imagina. Priscila correu para encontrar Alexandre, levando as fotos com ela. Ele as analisou com calma, mas o que viu fez sua expressão endurecer. Isso é uma ameaça, disse ele. Alguém não quer que continuemos investigando. Mas por que me envolver nisso? Eu nem sabia sobre o colar ou Marina até alguns dias atrás, respondeu Priscila nervosa. Justamente por isso, eles sabem que você é a chave para descobrirmos a verdade. E estão tentando te assustar para te fazer desistir. Priscila sentiu um frio na espinha. Então, o que fazemos agora? Continuamos, mas precisamos ser mais cuidadosos. Vou reforçar a segurança ao seu redor. E quero que você me informe imediatamente se algo assim acontecer de novo. À noite, enquanto o cruzeiro navegava sob o céu estrelado, Alexandre decidiu compartilhar algo que vinha guardando há muito tempo. Priscila, você sabia que eu quase desisti de procurar Marina? Ele começou, com a voz carregada de emoção. Por quê? Perguntou ela surpresa. Eu estava exausto, física e emocionalmente. Perdi anos procurando por pistas que nunca levavam a lugar nenhum. Minha família começou a me pressionar para aceitar que ela estava morta. Até minha irmã, Sylvia, dizia que era melhor seguir em frente. Priscila percebeu a dor em cada palavra dele. Mas você não desistiu. Não. Algo dentro de mim sempre disse que ela ainda estava viva. E agora, vendo você, sinto que talvez eu tenha razão. Priscila não soube como responder. Parte dela ainda não sabia se podia acreditar que realmente era Marina. Mas as palavras de Alexandre a fizeram sentir que, de alguma forma, ele precisava dela tanto quanto ela precisava de respostas. Do outro lado do navio, Sylvia observava os dois conversando no deck inferior. Seus olhos eram frios como o vento noturno, e sua mente estava a mil. Alexandre não faz ideia do que está prestes a enfrentar, disse ela a si mesma. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Precisava agir antes que fosse tarde demais. A madrugada no cruzeiro era silenciosa, interrompida apenas pelo som das ondas batendo suavemente contra o casco do navio. Mas, na mente de Priscila, o silêncio era impossível. Ela não conseguia dormir. A imagem das fotos recebidas naquele misterioso envelope ainda a assombrava. Quem poderia estar observando-a? E mais importante, por quê? Sentada em sua cabine, com o colar em mãos, Priscila sentia que sua vida estava se tornando um quebra-cabeça complexo demais para compreender, desde que fora acusada de roubo. Tudo parecia estar desmoronando, ou talvez se revelando, ao mesmo tempo. Alexandre também estava acordado, revendo as informações que havia recebido do investigador. Ele sabia que estava perto de algo grande, mas o medo de encontrar respostas que não queria ouvir começava a surgir. Ainda assim, ele não podia desistir. Na manhã seguinte, os dois se encontraram no deck superior, como vinha se tornando costume. O clima estava diferente. O céu, geralmente claro e ensolarado, estava nublado, e o vento carregava um frio sutil. Recebi outra ligação do meu investigador, disse Alexandre, indo direto ao ponto. E o que ele disse? Perguntou Priscila, sentindo a tensão crescer. Eles encontraram mais informações na Vila das Gaivotas. Parece que sua mãe adotiva, Célia, teve contato com uma pessoa que morava em um sítio afastado da vila.
Essa pessoa a ajudou nos primeiros meses, quando ela chegou com você. Há indícios de que essa mesma pessoa sabia de algo sobre o colar. Quem é essa pessoa? Infelizmente, ela já faleceu, mas a filha dela ainda mora na região. Ela pode ter informações sobre o que aconteceu na época. Priscila assentiu, sentindo um misto de alívio e ansiedade. Cada passo que davam parecia aproximá-los da verdade, mas também trazia novos desafios. Vamos precisar ir até lá, não é? Ela perguntou. Sim, já estamos preparando tudo para isso. Mas por enquanto, precisamos lidar com o que está acontecendo aqui. As ameaças, as fotos. Isso não pode ser ignorado. Enquanto Alexandre reforçava sua equipe de segurança para proteger Priscila, Silvia tomava suas próprias providências. Ela sabia que o irmão estava chegando perto demais de desenterrar segredos que poderiam destruí-la. Em uma ligação com seu aliado misterioso, Silvia discutia seus próximos passos. Eles estão indo para a Vila das Gaivotas, disse ela com um tom de voz tenso. Se eles descobrirem o que realmente aconteceu, vai acabar tudo. Então, precisamos garantir que eles não cheguem tão longe, respondeu a voz no telefone. Silvia respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Ela sabia que não podia recuar. Deixe comigo. Tenho uma ideia de como lidar com isso. Naquela noite, Priscila decidiu dar uma volta sozinha pelo navio para clarear a mente. O ar fresco do mar ajudava-a aliviar a tensão, mas ela não pôde deixar de sentir que estava sendo observada. Por mais que Alexandre tivesse garantido sua proteção, a sensação de perigo iminente era constante. De repente, ela ouviu passos apressados atrás de si. Quando virou, viu Roberto, um dos seguranças que trabalhava no cruzeiro. Ele parecia nervoso, mas determinado. Senhorita Priscila, precisamos conversar, disse ele, olhando para os lados como se temesse ser ouvido. Sobre o quê? Ela perguntou confusa. Eu sei que você foi acusada injustamente e sei quem está por trás disso. Priscila sentiu o coração disparar. Quem? Não posso dizer aqui, é perigoso. Mas o que posso te garantir é que isso vai além do roubo. Você está no centro de algo muito maior e é por isso que estão tentando te calar. Antes que pudesse perguntar mais, Roberto olhou para trás novamente e murmurou. Cuidado em quem você confia. Até mesmo as pessoas mais próximas podem ter segredos que você não imagina. E com isso, ele se afastou rapidamente, deixando Priscila com mais perguntas do que respostas. Enquanto isso, Alexandre estava em sua cabine, revisando um dossiê que seu investigador havia enviado. Ele encontrou um detalhe que o fez congelar, uma menção a Silvia em um registro financeiro suspeito, datado do mesmo ano em que Marina desapareceu. Ele sentiu um nó no estômago. Silvia sempre foi uma irmã amorosa na superfície, mas ele sabia que, no fundo, ela era ambiciosa e manipuladora. Poderia ela estar envolvida no desaparecimento de Marina? Ainda processando a informação, Alexandre foi interrompido por uma batida na porta. Era Priscila, visivelmente agitada. Eu preciso falar com você, disse ela, entrando sem esperar convite. Um dos seguranças, Roberto, acabou de me dizer que sabe quem armou contra mim, e ele disse que isso vai muito além do roubo. Alexandre imediatamente conectou as peças em sua mente. Roberto, ele é um dos seguranças do cruzeiro. Como ele saberia algo assim? Eu não sei, mas ele parecia estar com medo. Disse que eu devia tomar cuidado em quem confio. As palavras ecoaram na mente de Alexandre. Ele olhou para o dossiê em sua mão, onde o nome de Silvia aparecia, e sentiu que o quebra-cabeça começava a se encaixar. Priscila. Ele começou com um tom sério. Acho que está na hora de falarmos com Roberto juntos. Ele pode ser a peça que estávamos esperando para juntar tudo isso. Você acha que ele pode confiar em nós? Perguntou ela, ainda desconfiada. Só tem uma maneira de descobrir, respondeu Alexandre. Mas naquele momento, nenhum dos dois sabia que Silvia já estava 2 passos à frente, preparada para garantir que a verdade não viesse à tona tão facilmente. Na manhã seguinte, o sol voltou a brilhar intensamente sobre o cruzeiro, mas a atmosfera entre Priscila e Alexandre estava longe de ser tranquila. Ambos estavam determinados a confrontar Roberto. Mas Alexandre tinha outra preocupação em mente: o nome de Silvia no dossiê. Enquanto Priscila terminava seu café, Alexandre observava o movimento no salão.
Ele já havia pedido que Roberto fosse trazido discretamente até um local reservado. Era hora de obter respostas. E ele sabia que não poderia mais adiar. Você parece mais tenso hoje, comentou Priscila, notando o semblante carregado de Alexandre. Estou pensando em muitas coisas. Ele respondeu evasivo. Mas vamos nos concentrar em Roberto primeiro. Quero saber o que ele sabe sobre o que aconteceu com você e talvez com Marina. Priscila assentiu. Sentindo o peso das palavras dele, pouco tempo depois, Roberto chegou à sala de reuniões onde Alexandre e Priscila o aguardavam. Ele parecia hesitante, olhando ao redor como se esperasse que alguém estivesse observando. Roberto, pode falar com segurança aqui, garantiu Alexandre. Estamos sozinhos. E ninguém sabe dessa reunião. Roberto respirou fundo antes de começar. Senhor Vieira, não sei tudo o que está acontecendo, mas posso dizer que há pessoas dentro do cruzeiro envolvidas em algo grande. A acusação contra a senhorita Priscila foi fabricada para distraí-la e eu fui instruído a ficar de olho em vocês. Instruído por quem? Pressionou Alexandre. Inclinando-se para frente, Roberto hesitou, seu olhar desviando para Priscila antes de responder. Por Silvia Vieira. O nome ecoou pela sala como uma bomba. Alexandre sentiu o sangue gelar, enquanto Priscila olhava para ele, incrédula. Minha irmã? Perguntou Alexandre, tentando manter a voz controlada. Sim, senhor. Silvia me pediu para monitorar qualquer movimentação suspeita de sua parte. Ela disse que o senhor estava se envolvendo em algo perigoso e que não queria que a situação saísse do controle. E você acha que ela está por trás da acusação contra Priscila? Perguntou Alexandre, já sabendo a resposta. Sim, ela tem conexões com algumas pessoas que trabalham no cruzeiro, e foi fácil plantar as provas falsas. Mas, senhor, isso vai muito além de uma acusação de roubo. Eu acredito que ela sabe mais sobre o desaparecimento de Marina do que está deixando transparecer. Alexandre fechou os olhos por um momento. Lutando contra a avalanche de emoções que ameaçava dominá-lo, Silvia, sua própria irmã, poderia ter alguma ligação com o maior sofrimento de sua vida. Depois da revelação de Roberto, Alexandre sabia que precisava agir rapidamente. Ele pediu que o segurança permanecesse disponível para fornecer mais informações. Mas decidiu que era hora de confrontar Silvia diretamente. Priscila, por outro lado, estava abalada, embora soubesse que havia algo estranho em tudo o que estava acontecendo. Não imaginava que Silvia pudesse estar tão envolvida. Você acha que ela realmente teve algo a ver com o desaparecimento de Marina? Perguntou Priscila enquanto caminhavam pelo corredor. Eu não quero acreditar nisso, mas os fatos estão começando a apontar nessa direção, respondeu Alexandre, sem esconder a decepção. E o que você vai fazer agora? Vou falar com ela. Preciso ouvir a verdade de sua boca, mesmo que isso signifique enfrentar algo que não estou preparado para ouvir. Naquela noite, Alexandre foi até a cabine de Silvia. Ela o recebeu com um sorriso que parecia mais frio do que caloroso. Alexandre, a que devo a honra dessa visita inesperada? Perguntou enquanto fechava a porta atrás dele. Precisamos conversar. Respondeu ele direto ao ponto. Sobre Marina e sobre Priscila. Silvia arqueou uma sobrancelha, mas manteve a compostura. Ah, isso de novo, achei que você tivesse superado essa obsessão. Não é obsessão, Silvia. É minha filha, e agora estou começando a achar que você sabe mais do que está dizendo. Silvia riu, mas era uma risada vazia, sem humor. Você está se deixando levar por teorias da conspiração. Alexandre, sempre foi muito emotivo quando se trata de Marina. Eu entendo, mas não vou participar disso. Pare de mentir. Ele explodiu, dando um passo à frente. Eu sei que você instruiu pessoas a monitorar Priscila e a me distrair. Também sei que seu nome aparece em transações financeiras suspeitas do ano em que Marina desapareceu. Então me diga, Silvia, o que você está escondendo? O sorriso de Silvia desapareceu. Ela cruzou os braços e encarou Alexandre com um olhar calculista. Você sempre foi tão ingênuo, Alexandre. Sempre confiou cegamente nas pessoas, inclusive em mim. Mas talvez seja a hora de perceber que o mundo não é tão simples quanto você gostaria. Então é verdade. Ele disse, sua voz baixa, mas cheia de raiva. Você tem algo a ver com isso. Não tem com Marina, com tudo o que aconteceu. Silvia se aproximou, mantendo a calma. Alexandre,
Você não quer respostas, quer alguém para culpar pela sua incapacidade de proteger sua própria filha. E se acha que vai encontrar essa culpa em mim? Está perdendo seu tempo. Se você não está envolvida, então por que mandou me vigiar? Por que está tentando me parar? Porque você não sabe o que está fazendo. Ela gritou, pela primeira vez perdendo o controle. Você está mexendo em coisas que podem destruir nossa família, nossa reputação. Marina se foi. Alexandre, aceite isso. Mas Alexandre não podia aceitar. E agora, mais do que nunca, sabia que Silvia estava escondendo algo. Essa conversa ainda não acabou, disse ele com firmeza. Antes de sair da cabine, de volta à sua própria cabine, Alexandre encontrou Priscila esperando por ele. Ela percebeu pelo rosto dele que a conversa com Silvia não havia terminado bem. E então? Perguntou ela, ansiosa. Ela negou tudo, mas não me convenceu. Silvia está escondendo algo, Priscila. E vamos descobrir o que é, custe o que custar. Enquanto a noite avançava, Alexandre e Priscila sabiam que estavam chegando perto de uma verdade sombria. Mas também percebiam que os perigos ao redor só aumentavam. A tensão era quase palpável, enquanto Alexandre e Priscila caminhavam pelos corredores do cruzeiro naquela manhã, após o confronto com Silvia. Alexandre estava mais determinado do que nunca a descobrir a verdade. Priscila, por sua vez, sentia que estava sendo empurrada para o centro de algo muito maior do que poderia compreender. Silvia está mentindo, afirmou Alexandre, enquanto se sentavam no deck superior, longe dos olhares curiosos dos outros passageiros. Ela sempre foi boa em manipular as pessoas, mas agora tem algo que ela não consegue esconder. O medo. Medo de quê? Perguntou Priscila. De que o que quer que ela tenha feito venha à tona, respondeu ele, com um tom sombrio. Mas eu preciso de provas antes de acusá-la abertamente. Priscila assentiu, mas antes que pudesse responder, Roberto apareceu discretamente ao lado deles. Ele parecia tenso, mas determinado. Senhor Vieira, precisamos conversar. Há algo que você precisa saber, disse ele, olhando para os lados como se esperasse que alguém estivesse escutando. Alexandre gesticulou para que ele se sentasse. Estamos ouvindo. O que você descobriu? Roberto respirou fundo antes de começar. Eu trabalhei para Silvia por um tempo antes de vir para o cruzeiro. Ela é cuidadosa, sabe como esconder segredos, mas também sabe usar as pessoas, e eu acredito que ela tenha usado a estrutura do cruzeiro para encobrir atividades ilegais. Como assim? Perguntou Alexandre, franzindo a testa. Silvia tem conexões com pessoas que usam o cruzeiro como fachada para contrabando. Eu não tenho todas as provas, mas vi movimentações estranhas nos bastidores, produtos entrando e saindo sem registro, funcionários sendo pagos para ficarem em silêncio. E eu acho que a acusação contra Priscila foi parte de um plano maior para encobrir essas operações. Priscila arregalou os olhos. Então a acusação contra mim não era só sobre me calar. Não, respondeu Roberto, balançando a cabeça. Era para desviar a atenção. Silvia sabia que Alexandre estava começando a investigar de novo, então precisava de uma distração para ganhar tempo. Alexandre passou a mão pelos cabelos, tentando processar a informação. Tudo isso fazia sentido, mas também levantava novas perguntas. Roberto, por que está nos contando isso agora? Perguntou ele, com um tom desconfiado. Porque eu sei que Silvia está planejando algo maior, e francamente, estou cansado de me envolver em jogos perigosos. Quero sair disso, mas antes, quero ajudar vocês a expor a verdade. Mais tarde, enquanto Priscila e Alexandre discutiam os próximos passos, o clima no cruzeiro parecia cada vez mais tenso. Silvia estava ciente de que Alexandre não acreditava mais em suas desculpas, e isso a deixava nervosa. Ela estava em sua cabine, revisando documentos confidenciais que deveriam ter permanecido ocultos. Entre eles, havia um contrato assinado com nomes fictícios e transferências financeiras para contas em paraísos fiscais. Cada folha era uma lembrança de que, se Alexandre continuasse cavando, tudo o que ela havia construído poderia desmoronar. Preciso agir rápido, murmurou para si mesma, enquanto pegava o telefone para fazer outra ligação. Naquela noite,
Alexandre chamou Roberto e Priscila para um encontro secreto em uma sala de conferências desativada do cruzeiro. Ele sabia que Silvia provavelmente estava monitorando seus passos, então precisavam ser cuidadosos. Se o que você está dizendo é verdade, Roberto, precisamos de provas concretas para expor Silvia. Começou Alexandre. Sem isso, ela continuará negando tudo e se escondendo atrás de suas mentiras. Eu sei onde podemos encontrar essas provas, disse Roberto. Mas é arriscado. Elas estão em uma área restrita do cruzeiro, onde guardam os registros de carga. Se conseguirmos acesso, poderemos ver os manifestos e as listas de produtos que entram e saem. E você pode nos levar até lá? Perguntou Priscila com um olhar decidido. Sim, mas precisaremos agir rápido. Se alguém nos pegar, será o fim. Alexandre assentiu. Então vamos fazer isso esta noite. Precisamos saber o que Silvia está escondendo. E não podemos esperar mais. A missão naquela noite foi marcada por tensão. Roberto liderava o caminho pelos corredores mais afastados do cruzeiro, enquanto Alexandre e Priscila o seguiam em silêncio. O som de seus passos parecia ecoar pelo corredor vazio, cada movimento carregado de cautela. Quando chegaram à sala de registros, Roberto usou um cartão-chave que havia conseguido para destrancar a porta. Temos poucos minutos antes que alguém perceba. E avisou dentro da sala. Havia prateleiras cheias de arquivos e caixas. Alexandre e Priscila começaram a procurar rapidamente por qualquer coisa que pudesse conectar Silvia às atividades ilegais. Procure por listas de carga não registradas, disse Roberto. Elas geralmente estão marcadas com códigos diferentes. Priscila encontrou uma pasta volumosa com registros recentes. Ao folheá-la, encontrou algo que chamou sua atenção, um manifesto com várias cargas descritas como confidenciais e assinaturas que incluíam o nome de Silvia. Alexandre, veja isso, chamou ela, entregando o documento. Alexandre leu o papel com cuidado. Isso é exatamente o que precisávamos, disse ele, com um misto de alívio e determinação. Provas claras de que Silvia está envolvida em contrabando. Mas antes que pudessem sair da sala, ouviram passos se aproximando do corredor. Alguém está vindo, sussurrou Roberto, apagando as luzes rapidamente. Os três se esconderam atrás de caixas enquanto a porta se abria. Um funcionário entrou, olhando ao redor com uma lanterna, por alguns momentos tensos. Parecia que eles seriam descobertos, mas após uma rápida inspeção, o homem saiu. Vamos sair daqui agora, disse Alexandre, liderando o caminho de volta. De volta à cabine de Alexandre, eles analisaram os documentos com mais calma. Não apenas confirmavam o envolvimento de Silvia no contrabando, mas também mostravam transações que coincidiam com o período em que Marina desapareceu. Isso é mais do que contrabando, disse Alexandre, com a voz cheia de emoção. Silvia estava envolvida em algo muito maior, algo que pode estar conectado ao desaparecimento de Marina. Priscila colocou a mão no ombro dele, tentando oferecer apoio. Estamos mais perto agora. Não vamos parar até descobrir tudo. Alexandre assentiu, mas sabia que o próximo passo seria o mais difícil: enfrentar Silvia com as provas. A tensão estava no ar, enquanto Alexandre analisava os documentos encontrados na sala de registros. Cada linha, cada assinatura, parecia uma nova peça do quebra-cabeça. O nome de Silvia aparecia repetidamente, conectando-a diretamente ao contrabando. Mas o que mais chamou a atenção de Alexandre foi uma data específica, um manifesto assinado exatamente no dia em que Marina desapareceu. Isso não é coincidência, murmurou ele, passando o dedo pela assinatura de Silvia. Ela estava envolvida em algo naquele dia. Priscila, sentada ao lado dele, olhava para o documento com a mesma perplexidade. Você acha que isso significa que ela teve algo a ver com o desaparecimento de Marina? Alexandre respirou fundo. Eu não quero acreditar, mas os fatos apontam nessa direção. Se Silvia sabia de algo, se ela esteve envolvida, então precisamos confrontá-la com isso. E você acha que ela vai simplesmente confessar? Perguntou Priscila, cética. Não, mas agora temos provas, e isso muda tudo, enquanto Alexandre e Priscila se preparavam para o confronto. Silvia estava em sua cabine, revendo seus próprios planos. Ela sabia que Alexandre estava cada vez mais perto da verdade, e que isso colocava em risco tudo o que ela havia construído. Eles encontraram algo,
disse ela em uma ligação apressada com seu aliado misterioso. Tenho certeza de que Alexandre descobriu os registros. E o que você pretende fazer? Perguntou a voz do outro lado. Sylvia olhou pela janela, o brilho do oceano refletido em seus olhos frios. Ele sempre foi fraco quando se trata de Marina. Vou usar isso contra ele. Você sabe que, se ele continuar, pode expor mais do que apenas você. Eu sei. Por isso preciso garantir que ele pare antes que seja tarde demais. Naquela noite, Alexandre decidiu que não podia mais adiar. Ele foi até a cabine de Sylvia, levando os documentos como prova. Priscila insistiu em acompanhá-lo, apesar das objeções dele. Se isso tem a ver com o que aconteceu comigo, eu quero estar lá, disse ela, determinada quando chegaram à cabine de Sylvia. Alexandre bateu na porta com força. Ela abriu, surpresa, mas rapidamente mascarou sua expressão com um sorriso calculado. Alexandre, de novo, parece que você não consegue ficar longe de mim ultimamente, disse ela com sarcasmo. Podemos entrar? Perguntou ele, ignorando o tom dela. Sylvia hesitou por um momento, mas deu passagem. Claro, mas espero que isso não seja mais uma de suas tentativas de me culpar por algo que não fiz. Dentro da cabine, Alexandre colocou os documentos sobre a mesa. Explique isso, disse ele, apontando para os papéis. Sylvia olhou para os registros, seu sorriso desaparecendo lentamente. Onde você conseguiu isso? Não importa onde consegui. O que importa é que eles provam que você está envolvida em contrabando e, mais do que isso, que você estava diretamente conectada ao dia em que Marina desapareceu. Sylvia cruzou os braços, tentando manter a compostura. Você está tirando conclusões precipitadas. Alexandre, esses registros não significam nada. Então por que seu nome está em todos eles? Por que há transações financeiras ligadas a você, no mesmo dia em que minha filha desapareceu? Isso não é coincidência, Sylvia. Priscila observava a troca com atenção, percebendo o nervosismo crescente de Sylvia. E você? Disse Sylvia, voltando-se para Priscila com um tom de desprezo. Por que está aqui? O que acha que vai ganhar com isso? Eu quero respostas, assim como Alexandre, respondeu Priscila sem recuar. E parece que você é a única que pode nos dar. Sylvia riu, mas havia algo desesperado em sua risada. Vocês dois não sabem com o que estão lidando. Isso vai além de mim, além de vocês. Se continuarem, vão acabar se arrependendo. É uma ameaça? Perguntou Alexandre, com os olhos fixos nela. É um aviso, disse Sylvia séria. Eu não sou a única envolvida nisso. Há pessoas muito mais perigosas que não vão deixar vocês desenterrarem esses segredos. Então você admite que está envolvida, insistiu Alexandre. Sylvia hesitou por um momento antes de responder. Sim, eu estava envolvida no contrabando, mas nunca quis que Marina desaparecesse. O que aconteceu com ela não foi minha culpa. Então, de quem foi a culpa? Perguntou ele, sua voz cheia de emoção. Sylvia desviou o olhar. Eu não posso dizer, não sem colocar minha própria vida em risco. Depois do confronto, Alexandre e Priscila voltaram para a cabine, exaustos. A confissão de Sylvia era um avanço, mas ainda havia muito que ela não havia revelado. Ela sabe mais do que está dizendo, disse Priscila, enquanto se sentava no sofá. Eu sei, respondeu Alexandre com um suspiro. Mas agora temos algo que não tínhamos antes. Ela admitiu que está envolvida. E o que fazemos agora? Vamos pressioná-la mais, e se isso não funcionar, usaremos as provas que temos para forçá-la a falar. Priscila assentiu, mas ainda sentia que havia algo mais. Algo que estava fora de seu alcance. Enquanto isso, Sylvia estava sozinha em sua cabine, olhando para a foto antiga de Marina que Alexandre havia deixado para trás. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto ela murmurava. Eu nunca quis que chegasse a isso. Do lado de fora, no corredor, alguém observava sua porta. A manhã seguinte trouxe um novo ritmo ao cruzeiro. Mas Alexandre e Priscila sabiam que o tempo estava se esgotando. Sylvia havia admitido parcialmente sua conexão com o contrabando, mas o que ela ainda escondia era crucial. Alexandre sentia que estava mais perto da verdade sobre Marina, mas também sabia que Sylvia era imprevisível e capaz de tudo para proteger seus segredos. Enquanto Priscila organizava os documentos na cabine, Alexandre conversava com Roberto
que agora se tornara um aliado indispensável. Silvia está acuada, disse Roberto. Ela sabe que está perdendo o controle da situação, mas isso a torna mais perigosa. Você acha que ela pode tentar algo contra nós? Perguntou Alexandre, já considerando as possibilidades. Eu não tenho dúvidas, e não estou falando apenas de vocês dois. Se ela sentir que está em risco, pode muito bem colocar todos nesse cruzeiro em perigo. Alexandre assentiu. Ele sabia que o confronto final com Silvia estava se aproximando, mas antes disso, precisava descobrir o que ela ainda escondia. Enquanto isso, Silvia estava em sua cabine, planejando seu próximo movimento. Ela havia recebido uma ligação do aliado misterioso, que vinha orientando suas ações. Eles estão mais perto do que nunca, disse Silvia com a voz tensa. Então você sabe o que precisa fazer, respondeu a voz do outro lado da linha. Sim, mas isso não vai resolver tudo. Alexandre é teimoso. Ele vai continuar cavando, não importa o que aconteça. Então você precisa garantir que ele não tenha mais nada para encontrar. Silvia desligou o telefone. Sua mente fervilhando. Ela sabia que precisava de uma solução rápida e definitiva. Mais tarde, naquele dia, Priscila recebeu uma mensagem inesperada no celular. O número era desconhecido, mas a mensagem chamou sua atenção imediatamente. Eu sei o que aconteceu com Marina. Encontre-me no deck inferior às 22 horas. Priscila mostrou a mensagem a Alexandre, que imediatamente ficou em alerta. Isso pode ser uma armadilha, disse ele preocupado. Ou pode ser a resposta que estamos procurando, respondeu Priscila, determinada. Se for Silvia tentando te enganar, pode ser perigoso. Você não vai sozinha. Então você vem comigo, disse Priscila sem hesitar. Alexandre sabia que não podia convencê-la a desistir. Então decidiu que a melhor opção era protegê-la. Quando a noite chegou, o cruzeiro estava mais silencioso do que o normal. Alexandre e Priscila desceram para o deck inferior. Onde a mensagem havia marcado o encontro, o vento estava mais forte ali, e o som das ondas batendo contra o casco do navio criava um ambiente ainda mais tenso. Tem certeza de que é aqui? Perguntou Alexandre, olhando ao redor. Foi o que a mensagem dizia, respondeu Priscila, segurando o colar em seu pescoço como se buscasse força nele. Eles esperaram alguns minutos em silêncio, até que ouviram passos se aproximando. Um homem alto e encapuzado apareceu na escuridão, parando a poucos metros deles. Você mandou a mensagem? Perguntou Alexandre, avançando um passo à frente para proteger Priscila. O homem não respondeu imediatamente. Em vez disso, retirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era um dos homens que trabalhavam diretamente com Silvia. Minha patroa achou que vocês poderiam querer algumas respostas, disse ele, com um tom sarcástico. E onde está Silvia? Perguntou Alexandre, estreitando os olhos. Ela está onde precisa estar, mas ela pediu que eu entregasse uma mensagem. Antes que Alexandre pudesse responder, o homem tirou uma arma de dentro do casaco e apontou para eles. Isso termina aqui. Priscila sentiu o coração disparar. Alexandre ergueu as mãos, tentando acalmar a situação. Você realmente acha que isso vai resolver alguma coisa? Silvia está tentando te usar, assim como ela usou todo mundo. Quando isso acabar, você será descartado como os outros. Cale a boca! Gritou o homem, visivelmente nervoso. Priscila aproveitou a distração para dar um passo para trás, mas o homem notou o movimento. Eu disse para não se mexer. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Roberto surgiu do nada, agarrando o homem por trás e desarmando-o em um movimento rápido. A arma caiu no chão, e Alexandre a chutou para longe enquanto Roberto imobilizava o atacante. Vocês estão bem? Perguntou Roberto, ainda segurando o homem. Estamos graças a você, respondeu Alexandre, recuperando o fôlego. Isso confirma o que eu já sabia. Silvia está desesperada, disse Roberto, enquanto amarrava o homem com uma corda que havia trazido. Mais tarde, de volta à cabine de Alexandre, eles discutiram o que havia acontecido. Isso foi uma tentativa clara de nos intimidar, disse Priscila. Silvia sabia que eu não iria desistir tão fácil. E agora sabemos até onde ela está disposta a ir para proteger seus segredos, acrescentou Alexandre. Roberto, sentado em uma cadeira próxima, olhou para eles com seriedade. Vocês precisam tomar muito cuidado.
Sylvia está cercada de aliados, mas se conseguirmos expor as provas que encontramos, talvez possamos derrubá-la antes que ela faça mais alguma coisa. Alexandre assentiu. É isso que vamos fazer. Está na hora de acabar com isso de uma vez por todas. Priscila olhou para o colar em seu pescoço e sentiu uma onda de determinação. Eles estavam mais perto da verdade, e ela sabia que não podiam parar agora. A tensão no cruzeiro atingia novos níveis, após a tentativa de intimidação na noite anterior. Alexandre sabia que Sylvia estava disposta a fazer qualquer coisa para proteger seus segredos, mas, ao invés de recuar, isso só aumentava sua determinação. Priscila, por outro lado, sentia a pressão de estar no centro de um turbilhão que parecia estar conectado à sua própria identidade. O colar, que antes era apenas uma lembrança de sua mãe adotiva, agora parecia carregar o peso de um passado que ela mal começava a compreender. Precisamos agir rápido, disse Alexandre, enquanto revisava os documentos que haviam conseguido. Temos provas suficientes para confrontar Sylvia de novo, mas dessa vez, precisamos estar preparados para todas as respostas. E se ela simplesmente negar tudo? Perguntou Priscila, cruzando os braços. Então faremos o que for necessário para expor as provas. Ela não pode escapar para sempre. No mesmo momento, em outra parte do navio, Sylvia estava em uma sala privada, encarando uma foto de Marina em suas mãos. A imagem, tirada poucos meses antes do desaparecimento da menina, mostrava a garotinha sorrindo com o colar pendurado em seu pescoço. Eu nunca quis que isso fosse tão longe, murmurou para si mesma, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Mas antes que pudesse ceder à culpa, Sylvia foi interrompida por uma batida na porta. Entre, disse, limpando rapidamente as lágrimas. Um homem alto e robusto entrou. Era o mesmo aliado misterioso com quem ela vinha coordenando suas ações. Ele fechou a porta atrás de si, cruzando os braços. Sylvia, você precisa controlar essa situação antes que ela saia do seu alcance. Eu estou fazendo o melhor que posso, respondeu ela com a voz cansada. Mas Alexandre é teimoso. Ele não vai parar até descobrir tudo. Então você precisa agir, corte os laços, faça o que for necessário. Sylvia assentiu, mas a dúvida ainda pairava em sua mente. Será que ela realmente tinha coragem de ir até o fim? Mais tarde, Alexandre e Priscila decidiram confrontar Sylvia novamente. Mas dessa vez em um local mais privado, eles a chamaram para uma reunião no lounge principal do navio, onde Roberto já estava posicionado, pronto para intervir caso fosse necessário. Sylvia chegou com sua habitual elegância, mas era evidente que estava desconfiada. Vocês parecem estar determinados a me colocar contra a parede, disse ao se sentar. Porque sabemos que você está escondendo algo, respondeu Alexandre, colocando os documentos na mesa. Ela olhou para os papéis, mas manteve a expressão inabalável. Esses documentos não provam nada além do que você já sabe. Sim, eu estava envolvida no contrabando, mas isso não tem nada a ver com Marina. Então explique isso, disse Priscila, apontando para um registro específico. Um manifesto assinado no mesmo dia em que Marina desapareceu. Isso é coincidência. Sylvia desviou o olhar por um momento, mas logo voltou a encará-los. Alexandre, você não vai querer ouvir o que tenho a dizer. Diga assim mesmo, ele insistiu. Sua voz carregada de emoção, Sylvia respirou fundo antes de continuar. No dia em que Marina desapareceu, houve uma entrega importante no porto. Eu estava coordenando a operação e havia rumores de que pessoas envolvidas no contrabando estavam usando o porto para outras atividades. Eu não sabia o que exatamente, mas suspeitei que era algo grande. E você não fez nada? Perguntou Alexandre, incrédulo. Eu estava sendo ameaçada, exclamou Sylvia, finalmente deixando escapar parte de sua culpa. Essas pessoas não eram apenas contrabandistas comuns. Elas tinham poder, conexões. Se eu interferisse, poderiam acabar comigo, ou com nossa família. E Marina? Perguntou Priscila, com a voz trêmula. Sylvia hesitou antes de responder. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas acredito que ela estava no lugar errado, na hora errada. Talvez tenha visto algo que não deveria. Alexandre fechou os olhos, tentando controlar as lágrimas.
Então você sabia que havia algo errado e não fez nada. Deixou minha filha desaparecer sem sequer tentar impedir. Eu tentei, gritou Sylvia, com lágrimas nos olhos. Eu procurei por ela, mas quando percebi que estava envolvida, já era tarde demais. E depois, o medo me consumiu. Tive que proteger o que restava da nossa família. Proteger o quê? Sua reputação? Alexandre rebateu, sua voz carregada de raiva. Sylvia ficou em silêncio. Era evidente que sua culpa a corroía, mas ela não sabia como se redimir. De volta à cabine, Alexandre e Priscila tentavam processar tudo o que haviam ouvido. Ela está escondendo algo mais, disse Priscila pensativa. Eu sei, respondeu Alexandre. Mas agora temos uma direção? O porto. Precisamos descobrir o que aconteceu naquele dia. Você acha que Marina realmente... Priscila começou, mas não conseguiu terminar a frase. Não sei, mas não vou descansar até descobrir. Enquanto os dois planejavam seus próximos passos, Sylvia estava em sua cabine, sozinha. Ela olhou novamente para a foto de Marina e murmurou: se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas agora, o tempo estava contra ela. E as verdades que tanto temia estavam prestes a ser expostas. O som constante do motor do cruzeiro parecia ecoar no fundo da mente de Alexandre enquanto ele se preparava para a próxima etapa da investigação. A menção ao porto feita por Sylvia era a pista mais sólida que eles haviam recebido até agora, mas também trazia consigo uma nova onda de perguntas. Você acha que ainda há algo lá? Perguntou Priscila, observando Alexandre enquanto ele lia novamente os documentos encontrados. Se o que Sylvia disse for verdade, então o porto foi o epicentro de tudo o que aconteceu com Marina. É lá que encontraremos as respostas, ou pelo menos as peças finais desse quebra-cabeça. E Sylvia, você acha que ela vai colaborar? Perguntou Priscila, cruzando os braços. Não temos outra escolha a não ser pressioná-la. Ela já revelou mais do que eu esperava. Mas ainda está escondendo algo importante. Priscila assentiu, apesar de tudo. Sentia que estavam se aproximando da verdade. E pela primeira vez, começou a acreditar que talvez seu passado estivesse conectado ao desaparecimento de Marina, de uma forma que ela nunca imaginou, no mesmo instante. Sylvia estava em sua cabine, debatendo entre a culpa e o medo. Ela sabia que Alexandre não desistiria, e a ideia de expor toda a verdade era aterrorizante, mas havia algo ainda mais ameaçador pairando sobre ela. Os aliados que ajudaram a orquestrar aquele dia no porto. Você não entende, disse ela ao telefone com seu aliado. Se eles descobrirem o que aconteceu naquele dia, não será só o fim para mim, será o fim de todos nós. Então garanta que eles não descubram, respondeu a voz firme do outro lado. Sylvia desligou, sentindo o peso de suas escolhas. Mas antes que pudesse organizar seus pensamentos, ouviu uma batida na porta. Era Alexandre. Precisamos conversar novamente, disse ele, entrando sem esperar um convite. Sylvia suspirou, cruzando os braços. O que você quer agora? Chega de meias verdades, Sylvia. Você mencionou o porto, mas não disse tudo. O que exatamente aconteceu naquele dia? Já disse tudo o que sei, respondeu ela, desviando o olhar. Mentira, ele gritou, batendo na mesa. Você sabe mais do que está dizendo, e se não começar a falar agora, vou expor tudo o que encontramos para a polícia. Sylvia tremeu levemente, mas tentou manter a calma. Ela sabia que Alexandre estava falando sério. Tudo bem, disse ela finalmente, sua voz baixa. Mas saiba que, se continuar com isso, você pode acabar descobrindo coisas que preferiria não saber. Mais tarde, naquela noite, Alexandre, Priscila e Roberto se reuniram na sala de conferências para discutir os próximos passos, com base nas informações fornecidas por Sylvia. Decidiram que o próximo destino seria o porto mencionado nos documentos. Precisamos agir rápido, disse Roberto. Se há algo lá, as pessoas envolvidas podem tentar apagar qualquer evidência assim que souberem que estamos investigando. Então vamos ao porto assim que o cruzeiro atracar na próxima parada, respondeu Alexandre. E Sylvia? Perguntou Priscila. Ela vai ficar sob vigilância. Não podemos arriscar que ela alerte os outros. Na manhã seguinte, o cruzeiro chegou a um pequeno porto no litoral brasileiro. O lugar parecia tranquilo, mas Alexandre sabia que as aparências podiam enganar.
O porto, com suas docas de madeira e armazéns envelhecidos, tinha uma aura de abandono que só aumentava a sensação de inquietação. Priscila olhava ao redor, tentando reconhecer algo. Minha mãe adotiva sempre falava sobre um porto pequeno onde costumava buscar tecidos. Será que pode ser este lugar? Talvez, respondeu Alexandre. Mas só há uma maneira de descobrir. Com Roberto liderando o caminho, eles começaram a explorar o local. A primeira parada foi um antigo armazém, onde registros antigos eram armazenados. Esses documentos podem ter algo útil, disse Roberto, apontando para uma pilha de caixas no canto da sala. Enquanto vasculhavam os papéis, Priscila encontrou algo que a fez congelar, um recibo datado do dia do desaparecimento de Marina, assinado por alguém chamado S. Vieira. Alexandre, veja isso, disse ela, entregando o papel a ele. Alexandre leu o documento com atenção, sentindo o coração disparar. É Sílvia, ela estava aqui naquele dia. E o que significa isso? Perguntou Priscila. Significa que ela mentiu de novo. Ela sabia mais sobre o que estava acontecendo naquele porto do que admitiu. Enquanto continuavam a busca, encontraram um funcionário mais velho, que parecia conhecer bem a história do porto. Alexandre decidiu abordá-lo. Desculpe, senhor. Estamos investigando algo que aconteceu aqui há cerca de 20 anos. Você estava trabalhando aqui na época. O homem, de cabelos grisalhos e pele marcada pelo sol, olhou para eles com cautela. Depende. Por que vocês querem saber? Minha filha desapareceu naquele dia, disse Alexandre sem hesitar. E acredito que este porto tem algo a ver com isso. O homem suspirou, parecendo pesar suas opções. Finalmente ele disse: Eu me lembro daquele dia. Houve uma movimentação estranha. Um barco chegou no meio da noite sem registro e descarregou algo que não devia, e ouvi rumores sobre uma criança. Priscila prendeu a respiração, sentindo as mãos tremerem. O que você ouviu sobre a criança? Perguntou Alexandre, sua voz carregada de urgência. Não sei de tudo, mas disseram que ela viu algo que não deveria e foi levada no barco. O coração de Alexandre apertou. E para onde esse barco foi? Dizem que ele partiu para um porto maior no norte, mas nunca soube ao certo. De volta ao cruzeiro, Alexandre e Priscila discutiam os próximos passos. As peças começavam a se encaixar, mas ainda havia muitas lacunas. Se Marina foi levada para outro lugar, precisamos saber para onde e por quê, disse Alexandre, sua determinação mais forte do que nunca. E Sílvia? Perguntou Priscila. Ela está mais envolvida do que admitiu. E agora, vamos descobrir até onde vai sua culpa. Enquanto isso, Sílvia observava o movimento do navio pela janela, sabendo que o confronto final estava cada vez mais próximo. De volta ao cruzeiro, Alexandre estava em sua cabine, revisando as informações recém-descobertas no porto. A menção de que Marina foi levada em um barco para um destino desconhecido era um golpe difícil de processar, mas também era a pista mais concreta que ele havia encontrado em anos. Priscila, sentada à mesa ao lado dele, observava o colar em suas mãos. Ela sentia que o objeto, que antes era apenas uma lembrança de sua mãe adotiva, era agora uma peça central em uma trama que conectava seu passado ao de Marina. Se Sílvia sabia que Marina foi levada, por que ela não fez nada? Perguntou Priscila, quebrando o silêncio. Porque ela estava envolvida até o pescoço. Respondeu Alexandre com um tom de amargura. Ela sabia que, se falasse, colocaria tudo a perder. Sílvia sempre colocou a reputação e os negócios acima de tudo. Mas ainda não sabemos o porquê, insistiu Priscila. E é isso que vamos descobrir agora, disse Alexandre, levantando-se. Alexandre decidiu confrontar Sílvia novamente, mas dessa vez com as novas informações que haviam encontrado, ele a chamou para uma reunião em sua cabine. Sem mencionar os detalhes, apenas dizendo que era urgente, Sílvia chegou poucos minutos depois, seu semblante fechado, como se já soubesse o que a aguardava. Você realmente gosta de me colocar contra a parede? Não é, Alexandre, disse ela ao entrar. E você realmente gosta de mentir, respondeu ele sem rodeios. Encontramos algo no porto que você esqueceu de nos contar. Algo sobre um barco que levou Marina. Sílvia parou por um momento, seu rosto empalidecendo ligeiramente. Eu não sei do que você está falando,
Chega de jogos. Silvia! Exclamou Alexandre, aproximando-se dela. Sabemos que você estava lá naquele dia, sabemos que você assinou documentos relacionados àquela operação. Então me diga, o que aconteceu com Marina? Silvia desviou o olhar, sua postura confiante começando a desmoronar. Eu não queria que nada disso acontecesse, disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Então você sabia, acusou Alexandre, sua voz carregada de raiva e tristeza. Sim, eu sabia, Silvia admitiu, sua voz subindo. Mas eu não podia fazer nada. Você não entende como essas pessoas operam, Alexandre. Elas me ameaçaram. Me disseram que se eu interferisse, nossa família inteira estaria em perigo. E em vez de proteger sua sobrinha, você escolheu proteger a si mesma, perguntou Priscila, sua voz cheia de indignação. Você acha que foi fácil para mim? Rebateu Silvia, agora chorando. Eu não tinha escolha. Eu sabia que Marina estava em risco, mas eles me garantiram que ela ficaria bem se eu cooperasse. E eu acreditei neles. Quem são eles? Pressionou Alexandre. Uma rede de contrabandistas que usava o porto como base. Eles estavam envolvidos em tráfico de arte, dinheiro e pessoas. Marina provavelmente viu algo que não deveria, e eles decidiram levá-la para garantir o silêncio. As palavras de Silvia pairaram na sala como um golpe. Alexandre sentiu o chão se abrir sob seus pés. E você nunca tentou procurá-la? Nunca tentou corrigir o que fez? Perguntou ele, sua voz tremendo. Eu tentei, Silvia gritou. Eu usei todo o dinheiro que pude para tentar encontrar pistas, mas eles eram inteligentes. Nunca deixaram rastros. Eventualmente eu desisti, porque sabia que qualquer movimento errado poderia colocar todos nós em perigo. Priscila ouvia tudo em silêncio, mas algo dentro dela começava a se agitar. A história de Silvia parecia tão próxima de sua própria vida, e o colar em suas mãos parecia pulsar com uma verdade que ela ainda não conseguia enxergar completamente. Silvia, disse ela finalmente, você sabia que eu existia? Silvia olhou para ela, surpresa pela pergunta. O que quer dizer? Você sabia que eu poderia ser Marina, que eu poderia ser a criança que foi levada. Silvia a encarou, sem palavras, enquanto Alexandre olhava para Priscila, tentando processar o que ela estava sugerindo. Priscila, você acha que é Marina? Perguntou Alexandre, sua voz carregada de emoção. Eu não sei, respondeu ela com lágrimas nos olhos. Mas, se Marina foi levada e eu fui encontrada em um porto pouco tempo depois, pode ser mais do que coincidência. Silvia ficou em silêncio, mas sua expressão dizia mais do que palavras. Ela sabia algo que ainda não havia revelado. Naquela noite, Alexandre e Priscila começaram a vasculhar todos os registros que haviam encontrado, tentando cruzar datas e locais. Cada nova peça parecia apontar para uma única conclusão. Priscila poderia, de fato, ser Marina. Se isso for verdade, então tudo faz sentido, disse Alexandre, enquanto olhava para a foto antiga de Marina. O colar, o desaparecimento, o fato de você ter sido encontrada em um porto. É como se todas as peças estivessem finalmente se encaixando. Priscila sentiu uma mistura de esperança e medo. Mas ainda não temos provas concretas, disse ela. Então vamos encontrá-las, respondeu Alexandre determinado. Se você for minha filha, Priscila, eu vou provar, e vou garantir que todos os responsáveis por isso paguem pelo que fizeram. Enquanto os dois traçavam seu próximo passo, Silvia estava sozinha em sua cabine, encarando o espelho. Sua reflexão parecia uma acusação silenciosa, e ela sabia que seu tempo estava acabando. A manhã seguinte trouxe um ar pesado de expectativa. Alexandre estava determinado a descobrir a verdade sobre Priscila e seu vínculo com Marina. As revelações de Silvia haviam sido chocantes, mas havia uma peça faltando, a prova definitiva de que Priscila era. De fato, sua filha desaparecida, Priscila por sua vez, estava um misto de ansiedade e esperança. A ideia de que ela pudesse ser Marina era ao mesmo tempo assustadora e emocionante. E se fosse verdade, como isso mudaria sua vida? Enquanto se preparavam para uma nova reunião com Silvia, Alexandre recebeu uma ligação de Roberto, que estava no porto investigando mais detalhes. Senhor Vieira, encontramos algo importante, disse Roberto. O que é? Perguntou Alexandre ansioso.
registros antigos de crianças que foram levadas pelo grupo de contrabandistas, e entre eles há um nome correspondente às iniciais MV, que acreditamos ser Marina Vieira. Alexandre sentiu o coração disparar. Envie tudo para mim imediatamente. Já estou fazendo isso. Mas há mais uma coisa. Há indícios de que Marina foi deixada em um orfanato no Rio de Janeiro pouco tempo depois de ser levada. Priscila, que ouvia a conversa, sentiu as pernas fraquejarem. Eu cresci em um orfanato no Rio, murmurou. Mais para si mesma do que para Alexandre, Alexandre desligou o telefone e a encarou. Isso pode ser a prova que precisamos. Vamos ao fundo dessa história agora. Mais tarde, Alexandre confrontou Silvia pela última vez. Ele entrou em sua cabine com Priscila ao lado, carregando os novos documentos. Chega de mentiras, Silvia. Agora sabemos que Marina foi levada para um orfanato depois do que aconteceu no porto. E sabemos que você sabia disso. Silvia, pálida, tentou negar. Eu não sabia para onde a levaram, só soube que ela havia desaparecido. Foi tudo o que me disseram. Então por que nunca falou nada? Perguntou Alexandre, sua voz carregada de dor. Porque eu tinha medo, respondeu Silvia, com lágrimas nos olhos. Eu sabia que, se dissesse algo, aquelas pessoas viriam atrás de mim. E, no fundo, eu não queria acreditar que Marina realmente tinha ido embora para sempre. Priscila interveio. Seja honesta. Silvia, você acha que eu sou Marina? Silvia a encarou, seus olhos avaliando cada traço do rosto de Priscila. Finalmente, ela suspirou. Eu sempre desconfiei, desde o momento em que vi você com Alexandre. Algo me dizia que era possível, mas eu não queria admitir. Não queria trazer à tona tudo o que fiz. Então, admita agora, disse Alexandre com firmeza. Silvia assentiu, sua voz quebrada. Eu acredito que você é Marina. Com a confissão de Silvia, Alexandre e Priscila decidiram ir ao orfanato onde ela cresceu. Agora, já sabendo que o passado estava prestes a ser desenterrado completamente, o lugar era simples, com paredes descascadas e um pequeno jardim na frente. Uma das funcionárias mais antigas do local os recebeu, e Alexandre explicou rapidamente a situação. Ah, me lembro de Priscila, disse a mulher sorrindo. Ela era tão pequena quando chegou aqui. Trouxeram-na enrolada em um cobertor. Nunca tivemos informações sobre os pais dela. E o colar? Perguntou Alexandre. Ela já tinha quando chegou. Eu me lembro porque era um objeto muito bonito. E cuidamos para que ninguém o tirasse dela. Alexandre sentiu o peito apertar. Era a confirmação de que Priscila havia chegado ao orfanato nas mesmas condições que Marina teria sido levada, de volta ao cruzeiro. Alexandre decidiu fazer um teste de DNA para encerrar qualquer dúvida. O processo foi rápido, mas a espera pelos resultados parecia uma eternidade. Priscila estava nervosa, andando de um lado para o outro na cabine. E se eu não for Marina? Perguntou, sua voz trêmula. Então você ainda será importante para mim, respondeu Alexandre com sinceridade. Mas Priscila, no fundo, eu sinto que você é minha filha. Eu sinto isso desde o momento em que vi você com o colar. Priscila sorriu, tentando conter as lágrimas. Eu também sinto que pertenço a algo maior agora. Talvez a você. Quando os resultados chegaram, Alexandre mal conseguiu abrir o envelope, suas mãos tremendo. Finalmente, ele leu as palavras que mudariam tudo. Compatibilidade confirmada. 99,9%. Ele olhou para Priscila, seus olhos cheios de lágrimas. Você é Marina, minha filha. Priscila sentiu as lágrimas escorrerem enquanto Alexandre a abraçava com força. Depois de tantos anos de incerteza e dor, eles finalmente haviam se encontrado novamente. O desfecho trouxe justiça e redenção. Silvia foi confrontada por Alexandre e concordou em cooperar com as autoridades para desmantelar a rede de contrabandistas. Embora seu papel não pudesse ser ignorado, ela aceitou suas responsabilidades e começou a trabalhar para reparar os danos causados. Priscila, agora Marina, começou a se ajustar à nova realidade de ser filha de Alexandre. Mas, acima de tudo, ela encontrou um senso de pertencimento que nunca havia sentido antes. Enquanto o cruzeiro continuava sua jornada, pai e filha ficaram no deck, observando o pôr do sol. Você acha que podemos recuperar o tempo perdido?